Olá pessoal, tudo bem com vocês? Quem fala aqui é o professor Roberto, professor da escola Dr. Júlio de Carvalho. Eu sou professor da disciplina de Artes e Educação e eu estou aqui para trazer um conteúdo para vocês relacionado ao tema Arte Contemporânea. Nós já estudamos um pouco sobre a origem da arte, já vimos também as linguagens da arte, já vimos também a arte, a visão do corpo no conceito artístico e agora a gente vai estudar um pouco sobre arte contemporânea. Fica com a gente, fica com a escola Dr. Júlio de Carvalho, porque aqui a gente consegue sintetizar e estudar de forma mais clara e evidenciar os conteúdos para vocês, tá bom? Eu espero que você possa compreender bem esse assunto, porque é um assunto interessante e, por que não dizer, fácil de ser compreendido, tá bom? Fiquem com a gente que a gente vai trazer então esse conteúdo para você compreender de forma mais clara. O que é arte contemporânea? A arte contemporânea é uma tendência artística que nasceu na segunda metade do século XX, após a Segunda Guerra Mundial. A arte contemporânea reuniu expressões e técnica inovadora que incentivava a reflexão subjetiva sobre a obra. As obras contemporâneas articularam uma diversidade de linguagem, desafiando as classificações convencionais, ou o que nós chamamos de classificações tradicionais. Bom, então nós vamos compreender um pouco mais sobre o que é arte contemporânea. A arte contemporânea surge na segunda metade do século XX, logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, sobrepondo-se à produção e a consumo em massa. Bom, um dos objetivos das artes contemporâneas era fazer com que o público pudesse interagir de forma ativamente com as obras de arte. Então nós temos aqui um exemplo de interação do público com a própria obra de arte. Então, buscava-se, através das obras de arte, fazer com que o público tivesse uma reflexão, uma ideia, e a partir dessa ideia criar novas formas a partir da sua reflexão, a partir da interação. Então nós temos aqui um exemplo de obra de arte onde ocorre a interação com o público. Nós temos aqui um outro exemplo de obra de arte onde ocorre a interação. Percebas que crianças têm a liberdade de poder tocar, até mesmo entrar dentro daquilo que é tido como obra de arte. O objetivo do autor, do artista, era realmente fazer isso, fazer com que o público pudesse ter esta interação. É uma das características das obras de arte contemporânea. Bom, definindo aqui de forma mais clara o que é arte contemporânea, podemos dizer que a arte contemporânea é uma forma de interação e expressão do ser humano. E, acima de tudo, é uma comunicação, certo? Bom, vem então a ideia de arte e interação. Percebam, pessoal, que no período das artes contemporâneas, que é esse período atual, o qual nós estamos vivendo, o artista ele tem essa liberdade de proporcionar ao público essa interação. E aí cabe aqui destacar que é em todas as linguagens da arte, certo? Não somente em uma linguagem, mas em todas as linguagens da arte, busca-se haver essa interação entre a obra de arte e o público, assim como com o artista que produziu. Então, ao falar sobre essa interação, no Brasil nós podemos destacar vários artistas que fazem esse tipo de obra, mas eu irei destacar apenas dois aqui para ficar mais sucinto o assunto, dos quais aqui eu destaco Lygia Clark, que era uma pintora e escultora. Lygia Clark
foi uma artista brasileira, nascido em Belo Horizonte em 1920, mudou-se para o Rio de Janeiro em 1947, iniciou seu aprendizado artístico com Burle Marx entre 1950 a 1952 e ela passou então a viver em Paris, aperfeiçoando-se para criar e desenvolver novas técnicas e novas obras de arte interativas. Bom, de volta para o Brasil, Lígia Clark integrou o grupo Frente, ligado por Ivan Cepo, e uma das fundadoras do grupo Neoconcreto, e participou da sua primeira exposição em 1959, trocou sua pintura gradualmente pela experiência com objetos tridimensionais, certo? Aquela foi deixando a questão da pintura e passou então a desenvolver objetos tridimensionais, onde o principal objetivo dela era fazer com que o público pudesse manusear estes objetos de arte, certo? Um nome dado a uma de suas obras foi O Bicho, que é essa segunda ilustração aí que vocês estão vendo. Esta obra de arte tem um nome como O Bicho, que ela buscava provocar no público a vontade de pegá-lo e transformá-lo em outras formas geométricas. Lembrando que Lígia Clark ela voltava as suas produções mais para as obras geométricas, questão de formas geométricas, certo? E ela deixou a pintura para trabalhar, para produzir objetos tridimensionais que tinham 3 formas: altura, largura e o comprimento. Bom, abandonando os trabalhos bidimensionais, passou a criar relevos espaciais, bólides, capas, estandartes, tendas e penetráveis, ou seja, eram obras de arte onde o público poderia realmente até entrar dentro, pegar, tocar, manusear, participar de forma interativa, afetiva e efetiva das obras de arte produzidas por ela, sempre com o objetivo de quê? De fazer reflexões a partir destas obras que eram expostas. E aqui nós temos a imagem de Lígia Clark, para que pudéssemos vê-la, certo? E outro artista brasileiro também que fez parte dos períodos das artes contemporâneas no Brasil foi Hélio Oiticica, que era um artista performático, pintor e escultor. Iniciou os seus trabalhos com seu irmão César Oiticica, com estudos de pintura e desenho no Museu de Arte Moderna no Rio de Janeiro em 1954. Nesse ano ele escreveu seu primeiro texto sobre artes plásticas. A partir daí o registro escrito de reflexões sobre arte e sua produção tornou-se um hábito. Participou também do grupo Frente em 1955, mesmo grupo que Lígia Clark participou, e em 1959 passou a integrar o grupo chamado Neoconcreto, que é outra tendência artística também, o mesmo grupo que Lígia Clark participou. Então eram 2 artistas brasileiros importantíssimo na questão das obras de artes contemporâneas. Aqui está ele, a ilustração dele, uma foto dele, do Hélio Oiticica. Aqui nós temos uma obra de arte do Hélio Oiticica, que era o Parangolé, que era um sistema voltado para as danças, onde ele expressava-se sempre com o objetivo de fazer com que o público pudesse também observar suas obras, participar e tirar uma reflexão a partir da interação com a obra. Para finalizar, nós temos aqui uma frase de Mário Pedrosa,
que fala que a arte, lógico, a arte contemporânea, a arte é um exercício experimental de liberdade. Até então, aqui a arte contemporânea era tido como uma liberdade de expressão. Antes, não era possível totalmente essa liberdade, porque as artes eram expressas mais voltadas para as questões sociais e era de acordo com o que era permitido, certo? Não tinha técnicas, não tinha tantas estruturas como hoje se tem. Então, a arte contemporânea é tida como um experimento de liberdade, onde o artista busca expressar as suas ideias e o público também tem essa liberdade de participar das ideias do autor. Então, era isso, galera. Espero ter contribuído alguma coisa para o aprendizado de vocês. Lembrando que esse assunto vocês podem também estar lendo no livro didático de vocês, também fazendo estudos, pesquisas e se aprofundando mais nesse conteúdo. É um conteúdo bom, no entanto um pouco complexo para a gente poder entender. Afinal de contas, nós estamos falando de arte contemporânea, artes atuais, e elas vão se modificando de acordo com o tempo, com o período em que nós estamos vivendo, elas vão também se modificando, tá bom? Um abraço e até a próxima.